Eu quero falar sobre o legado da honra. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3. Divide com quem está do seu lado aí, tá bom? Vamos ler somente 2 versículos para nossa meditação. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículo 3. Eu estou muito feliz de ver a igreja assim, em plena quarta-feira. Eu estava lá em cima, eu falei: Senhor, manda o povo hoje. Ele disse: você não precisa nem me pedir. E quando eu desci, eu falei: entendi. Por isso que eu quero que os obreiros não contem quantas pessoas vêm. Vocês não precisam numerar o povo. Deus vai trazer o povo. Amém? Nosso papel é somente receber vocês. E vocês vão se multiplicando, porque a Bíblia diz que as ovelhas de Jacó se multiplicavam mais rápido que as ovelhas de Labão, porque havia a vara descascada, a transparência. Amém? Gênesis 37, versículo 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais. Só até aqui. Se assenta. Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando sobre honra. E eu quero falar nessa noite mais um pouquinho sobre esse princípio de honra. Eu descobri que a honra sempre chamará a atenção de Deus. Se existe algo que chama a atenção de Deus, que mexe com o coração de Deus, é a honra. E o que você tem construído nesses dias, nesses meses, através do ar que você respira, do sangue que corre na sua veia, qual é o legado que você tem construído? Se eu fizesse uma pergunta para esses jovens que estão aqui, para esses pastores, ministros, qual é o legado que você vai deixar após a sua morte? Um legado de honra ou um legado de desonra? Faça essa pergunta a si mesmo. O que você está fazendo hoje para que a sua vida seja relevante? Qual é o impacto que você tem causado na vida das pessoas que estão à sua volta? O que você está fazendo hoje que após a sua morte vai continuar falando por você? Qual é o legado que vamos deixar? Porque eu quero falar hoje sobre o legado da honra. E eu disse recentemente que herança é o que você deixa para as pessoas. É um carro, uma casa, um imóvel, um terreno, um patrimônio, algum recurso financeiro. Mas o legado é o que você deixa em pessoas. São os valores que são transmitidos. A essência que você criou em meio às dores, às lutas. O legado é o que você transfere em meio ao amor, em meio à lealdade, à hombridade, o respeito. Legado é o que você constrói dentro das pessoas, em favor às pessoas. E a palavra grega legado vem da palavra legatum, que significa doação, ato de entrega. Então eu vou passar a construir o meu legado quando eu doar de mim para as outras pessoas. O quanto você se doar ao próximo vai ser o quanto o seu legado vai continuar falando de você após a sua morte. O quanto você se dispor a se doar por alguém vai ser o quanto o seu legado vai falar
na sua ausência ou na sua presença. E José, parece um texto simples, esse texto é um texto muito profundo, porque José construiu um legado de honra por todos os lugares que José passou. Todos os lugares que José passou, ele foi construindo um legado de honra. Quem era José? José era filho de Jacó, e Jacó teve José na velhice. A velhice significa maturidade. José, ele foi o filho de Jacó na maturidade. Gênesis 37, versículo 3, a Bíblia diz que Israel ou Jacó, porque quando Jacó se encontra com Deus, Deus muda o nome de Jacó. Por isso que todo encontro que você tiver com Deus, você vai perder alguma coisa sua e vai ganhar alguma coisa dele. No caso de Jacó, se tornou Israel. A Bíblia diz que Israel amava a José mais do que todos os outros irmãos, porque era filho da sua velhice, e por amar José mais do que todos os outros irmãos, deu-lhe um presente, uma túnica talar colorida. Você que tem filhos, eu particularmente tenho um de sangue, que é o Valentim, e tenho vários outros que são filhos que passam por nós, filhos ministeriais, filhos que nos ouvem pela internet, filhos da igreja, enfim, nós temos muitos filhos ministeriais. Mas você que tem mais do que 2 filhos carnais, por exemplo, o pastor Andréia, os outros pastores, você sabe que não existe filho predileto, ok? Não tem filho predileto, não tem um filho que você pode dizer, esse é meu preferido, não existe isso. Mas o pai sabe que tem filhos que são mais íntimos. Entende? O meu filho, particularmente, ele tem problema em dormir enquanto eu não deito ao lado dele. E quando eu deito ao lado dele, ele dorme rápido. E às vezes ele pede, pai, põe a mão no meu rosto, ou segura na minha orelha. A mesma coisa que eu faço com vocês aqui, eu faço com ele. E ele dorme com facilidade. Então o meu filho, mesmo eu tendo um filho de sangue, ele é muito ligado a mim. Eu sou íntimo dele. Como no meio de 300 e poucas pessoas que estamos aqui, sempre vai ter alguém que é mais íntimo a mim. Por quê? Porque se aproxima mais, quer estar mais perto. Às vezes rompe a multidão e quer estar mais perto. Esse era José. José, ele estava junto do pai, ele queria estar perto do pai. Você tem um filho que gosta de conversar com você, de conversar, de contar segredos. Você vai dormir tarde conversando com seus filhos. Então José era esse tipo de pessoa. José era um desses filhos que conquistou o coração de Jacó. É interessante que Jacó tinha 12 filhos. Então José poderia ter amado todos os outros filhos, mas ele preferiu amar mais a José. Por quê? Porque José era o filho da maturidade. Você só vai conseguir amar algumas coisas profundamente quando você descobrir o valor escondido atrás da maturidade. A maturidade te faz amar as coisas profundamente. Quando você amadurece, você consegue amar mais profundo. Só que quando José se aproxima de Jacó e Jacó começa a amar José, olha o que a Bíblia diz no versículo 4 de Gênesis 37. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros irmãos, começaram a odiá-lo e não podiam mais falar pacificamente, harmoniosamente, com mansidão. Então, quando os irmãos souberam que José era o preferido do papai, sabe o que acontece? Os irmãos de dentro da própria casa começam a tratar José com rispidez, não conseguia falar pacificamente. E eu vou dizer para você, todas as pessoas que estão construindo um legado de honra, elas vão ser odiadas em 3 dimensões. Você está aqui na quarta-feira, série honra, aprendendo sobre princípios de honra, e eu quero deixar isso bem claro para você. Todas as pessoas que estão construindo um legado de honra, elas vão ser feridas em 3 dimensões, elas vão ser odiadas em 3 dimensões. Hoje você vai saber o porquê que as pessoas te odeiam. Hoje vai ficar claro para você
o porquê que as pessoas te rejeitam. Hoje vai ficar nítido para você por que você é tão difamado, pouco valorizado, por que as pessoas jogam indireta para você, facilmente caluniam a sua vida, por que as pessoas não te querem perto e quando você está perto te menospreza. Hoje vai ficar claro para você porque todo ambiente que você chega e você diz: aqui eu vou me estabelecer, vou plantar as minhas raízes, alguém vem e te expulsa dali. Eu quero que você entenda por que você pensou no seu coração: essa pessoa vai andar do meu lado a vida toda, e quando você menos esperou, a pessoa saiu do seu lado. Hoje vai ficar bem claro para você, porque no reino de Deus nunca pode haver comparações. Quando houver comparações no reino de Deus, vai começar a ter os problemas. Por exemplo, alguém que é magro, se ela estiver no meio de 20 magros, ela vai ficar normal, porque é o habitat, é o ambiente, todo mundo parecido. Vamos dar outro exemplo? Esses dias eu fui numa loja, passei em frente ao shopping, e tinha uma loja da iPhone, eu vi um celular, o iPhone 7, o meu é o 5. Eu me comparei. Falei: meu Deus, eu queria ter esse telefone aqui. Por quê? Porque você se compara com alguém que tem. Então, a comparação não é algo bom. E eu vou dizer para você, sabe o que aconteceu? Os irmãos começaram a comparar dentro do lar o amor que Jacó tinha com José. O amor que Jacó tinha com José colocou no coração dos irmãos um ódio por ele. E no reino de Deus não existe comparação. Os irmãos de José se reuniram e começaram a comparar-se com José e começaram a odiá-lo. Então vou dizer três coisas para você que vão fazer as pessoas te odiarem muito. Primeiro, alguém que te ame muito. Alguém que te ame muito, isso vai fazer as pessoas te odiarem. Quem é muito amado, quem é muito admirado, quem é muito respeitado, vai surtir o ódio no coração de muitas pessoas. As pessoas não aguentam ver as pessoas sendo amadas e elas não. As pessoas não sabem lidar com o que você tem e o que você carrega. As pessoas não sabem lidar com o pai amando uns filhos de uma forma e outros de outra maneira. Então, quando alguém percebe que você é mais amado do que ela ou ele, facilmente uma pessoa sem discernimento no sistema vai passar a te odiar. Supostamente, você terá muitos inimigos por causa de uma coisa: o amor do Abba sobre a tua vida. O amor do seu pai espiritual sobre a tua vida. Então José tinha quem o amava, e era o seu pai. Então isso surtiu ódio. Segundo, José tinha um manto. O manto representa uma capa. Uma capa representa um diferencial. Só ele tinha, ninguém mais tinha. Só ele carregava, ninguém mais carregava. Só ele andava com aquela capa, mas ninguém. Ou seja, quando você tem algo que é único, facilmente você vai ser caluniado também, odiado também. Você será perseguido também, às vezes agredido por isso. Será ridicularizado, rejeitado, excluído, deixado de lado. Sabe por quê? O manto que você carrega, e quando eu falo o manto que você carrega, foi o pai que te deu, porque o homem não tem poder para te dar manto algum. Quem te deu isso que você carrega foi o próprio Deus. E aí você fala: pastor, não tenho carro, não tenho casa, não tenho roupa de marca, mas aonde eu chego, eu crio problema. Não sei se você é assim, tem alguém aqui assim? Pastor, olha, nem sei falar direito, estudei até a 8ª série, mas aonde eu chego, alguém se levanta contra mim, alguém pilha na minha vida. Por quê? Porque o Pai achou graça em você. E por achar graça em você, te entregou um manto. E esse manto te diferencia dos demais. E terceiro motivo que vão te odiar: José teve um sonho. Todo sonhador, todo homem que está inserido no reino e que vai apontar o seu destino profético, vai ser odiado. Porque Deus mostrou para José qual seria o seu futuro profético. Eu quero dizer para você,
o que deixa as pessoas mais indignadas é saber que você tem passado o que você tem passado, enfrentado o que você tem enfrentado, chorado o que você tem chorado, mas mesmo assim está de pé, olhando para o seu futuro profético, cheio de esperança, cheio de vigor, com o manto que o Pai te deu, íntimo do seu Pai. E ainda vou dizer para você, dias melhores estão para vir na sua vida, porque você está entendendo qual é a diferença e o caminho do legado da honra. Você só precisa, irmão, ter uma coisa para ser odiado, e José tinha as três: o manto, o amor do pai e um sonho. Um manto, o amor do pai e um sonho. José passou pela perseguição, vou começar a pregar agora. José passou pela perseguição dentro da sua própria casa. Um dia ele acorda de manhã e compartilha o sonho que Deus havia dado com ele. E dos nossos dias não é diferente. Às vezes nossos maiores desafios estão dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa empresa onde trabalhamos, ou dentro da igreja onde congregamos. Os nossos maiores desafios às vezes estão no seio da nossa família. Talvez tenha alguém aqui passando por isso, tendo dificuldades gigantescas, de pessoas que você esperou tudo menos o que você está passando. E quem tinha ciúmes de José? Quem tinha inveja de José? A não ser os seus próprios irmãos. Quem tinha ciúmes de José? Judá. Judá é homem de Deus. Judá, adorador. Levi, da tribo de Levi, era irmão de José. Quem tinha ciúmes de José? Quem tinha ódio de José? Zebulon, homem de Deus, homem da congregação, homem que buscava o Senhor, homem que aprendeu com o seu pai Jacó. Quem tinha ciúmes de José não eram os homens das outras tribos, eram os próprios irmãos que serviam o mesmo Deus que ele servia. Os seus próprios irmãos, homens de Deus, homens que conhecem a Deus, estavam tendo ciúmes de José. Os irmãos de José tinham inveja dele. Sabe por quê? Porque José não compactuava com coisas erradas. José não compactuava com coisas erradas. E todas as vezes que você não compactuar com o erro, vai surtir ódio em quem compactua. Eu não sei se você está aí, levanta a sua mão para o céu. Está se instalando a guerra porque você não compactua mais, por isso que você está num vento que você está. Então José era o tipo de pessoa que não compactuava com esse tipo de coisas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefité da cidade? Seus irmãos. Quem ficou infeliz pela volta do filho pródigo? O seu próprio irmão. Quem gritou crucifica para Jesus ser crucificado? Os seus irmãos. O problema não é quem está fora, o problema é quem está dentro. O problema da igreja brasileira é que pastor persegue pastor, líder persegue líder, obreiro mata obreiro. Por quê? Porque ninguém sabe respeitar o manto que está sobre a vida de cada um. Quando você parar de comer, quando você começar a cuidar da sua vida, do seu manto e do seu sonho, você não vai ter tempo para ficar criticando quem você critica, perseguindo quem você persegue e difamando quem você difama. O seu problema é que você não quer estar perto do Pai, e quem está você tem ciúmes. Mas José era um homem diferente. Os irmãos o odiavam. E a Bíblia diz que José iniciou o seu legado de honra. A primeira pessoa que José começa a honrar foi o seu pai carnal. O seu pai era a tipologia do seu pastor, do seu líder, do seu mentor, do seu instrutor, do seu discipulador. A primeira pessoa que José começa a honrar foi Jacó, porque ele aprendeu tudo com Jacó, tanto espiritual, tanto material, tanto financeiro, tanto sentimental. Ele era o mentor dele. Então a Bíblia diz que aos 17 anos de idade, versículo 2, ele apacentava os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa. Olha que coisa forte, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai más notícias a respeito deles. Isso aqui eu vou começar a pegar pesadíssimo.
A Bíblia diz que José trazia informações ruins acerca dos outros irmãos para o seu pai. Por quê? Porque José não compactuava com coisas erradas. Então José via os irmãos fazendo coisas erradas, ele voltava no final do dia e dizia: pai, está tendo erro lá na plantação. Olha, eu vou contar um negócio para ti, pai. O meu irmão, ele está cometendo isso, aquilo e aquilo outro. Então José contava para o seu pai o que estava acontecendo de errado. E ele foi leal ao seu pai. E ele não se preocupou com o que os irmãos falariam. Por quê? Porque isso é lealdade. E lealdade tem um preço. Eu não sei se eu falo qual é. O preço é o ódio dos irmãos. Só que lealdade tem uma recompensa. Qual? Uma túnica diferenciada. Ou seja, lealdade tem um preço. Qual? Vão te odiar. Todo leal é odiado. Você está aí, ó? Só que todo leal tem um manto diferente. Aleluia! E quem não sabe honrar, logo diz: puxa saco, bajulador, quer aparecer. É porque ele julga as pessoas conforme a sua própria imagem. Então você chega na segunda-feira com um café na mesa do seu chefe, alguém grita, puxa saco, quer promoção, quer ser honrado, quer puxar nosso tapete. Vai chegar você amanhã e vai na minha sala com um suco natural, uma água de coco, ou simplesmente para me dar um abraço. Alguém de longe diz, já quer ser ungido, já quer ser promovido, já quer o altar. É que para você, o seu padrão de julgamento é segundo você mesmo. Porque nunca se ensinou nesses últimos dias a cultura da desonra. Eu nunca fui em tantos lugares onde as pessoas não sabem honrar as outras pessoas. Por isso que tem um monte de rebelião, um monte de morte, um monte de divórcio. Por quê? Porque a cultura da desonra está instalada no Brasil. E cabe a nós que estamos no reino de Deus, que somos homens instruídos nessa visão, filhos ruios, amadurecidos, experimentados, estarmos na frente. Para quê? Para quebrar esse espírito de desonra e trazer a cultura da honra, o legado da honra para a nossa geração. Então muitos não querem contar o erro dos outros para o seu pai. Por quê? Porque quando você conta o erro dos outros para o seu pai, isso vai requerer de você responsabilidade. E não dá para viver uma vida dúbia que você está vivendo. Então você esconde, porque a sua vida não é um exemplo. Mas a partir do momento que você começa a ter uma vida de exemplo, você começa a estar alinhado com Deus, você compartilha o que está acontecendo. E aí, José, por compartilhar com seu pai, ele sobe um nível, ele se torna mais correto, mais santo. E muitas vezes, tem gente que prefere estar bem com os irmãos e mal com o pai, do que estar bem com o pai e mal com os irmãos. Você está aí ou não? Tem gente que fica de mal com Deus e bem com os irmãos. Tem gente que fica de mal com o pastor e bem com os irmãos, do que ficar mal com os irmãos e bem com Deus. Por quê? Porque a lealdade está escassa. E eu vou dizer para você, tome muito cuidado com pessoas neutras. Diga para quem está do seu lado, tome cuidado com pessoas neutras. Quem que é pessoa neutra? Fique em cima do muro. Qual que é a sua opinião? Não tenho. O que você acha? Não sei. O que você vai fazer? Nada. Não é comigo? Ou você se posiciona, ou o sistema vai te engolir de novo. Porque no reino de Deus, quem fica neutro não tem opinião. E quem não tem opinião não tem voz. E se não tem voz, não influencia. Então nesses últimos dias, não dá para você ficar neutro em algumas situações. Você tem que se posicionar. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então os irmãos se reuniram para quê? Para matar José. Conspiraram contra ele. No decorrer do caminho, você vai ter problemas com os seus irmãos. Mas o seu propósito é com o pai, não é com os irmãos. O seu vínculo profético é com o pai, não é com os irmãos. Os irmãos são a ponte que te leva ao pai, mas não necessariamente eles. E sabe o que a Bíblia faz? Quando ele começa a sonhar, versículo 24, se juntou 11 pessoas
e disse: lá vem o sonhador mor, vamos pegá-lo e vamos lançar dentro dessa cova e vamos ver qual é os seus sonhos, ou aonde vai chegar os seus sonhos. Dito e feito, quando ele veio, tiraram o manto dele, lançaram ele dentro de uma cova, e quando ele cai dentro da cova, se inicia o processo de sofrimento na vida de José. Sabe o que a Bíblia fala que quando ele caiu dentro da cova, os irmãos sentaram na beira da roda da cova e começaram a se alimentar de pão ali. Grave essa palavra que eu vou dizer para você. Eles sentaram na beira da cisterna e fizeram uma refeição. Eles estabeleceram na mesa enquanto alguém estava caído. Escute bem isso e grave isso. Eles sentaram na beira da cisterna e começaram a se alimentar de pão enquanto seu irmão estava caído. Mas José não falou nada. Então estava passando uma caravana de ismaelitas por ali, e José foi levado como escravo ao mercado. E ali ele iniciou o processo de abuso, porque escravo não podia falar. Escravo era vendido nu, sem roupa. Começou o processo de humilhação. Ele foi exposto em uma grande praça pública e foi vendido como uma mercadoria. Ele passou várias privações, lutas e decepções. Mas o que me apaixona em José é que eu já li a Bíblia várias vezes e eu nunca vi José reclamando. Aleluia. Eu nunca vi José questionando. Eu nunca vi José blasfemando. Ele nunca reclamou da vida e disse: ó céus, ó vida, e agora? Eu nunca vi ele acordando dizendo: o que eu vou comer hoje, o que eu não vou, que pedra que eu vou carregar, que sol que vai dar sobre mim hoje. Eu nunca vi ele dizendo: que trabalho pesado, que humilhação, olha o que fizeram comigo. Por quê? Por que José não reclama, irmão? Porque ele tinha certeza da filiação que ele tinha com Deus que ele servia, com o pai que ele tinha. Ele tinha filiação, e tem mais, ele era um sonhador mor, um sonhador nato. E geralmente quem sonha tem as suas dores anestesiadas. Você pode perceber, quem não tem sonho está depressivo, angustiado, síndrome do pânico, cabelo engordando, dorme até 2, 3 horas, não quer viver mais a vida, não quer mais namorar com ninguém, casar com ninguém. Por quê? Porque perdeu os sonhos. Mas olha quem sonha, acorda cedo, vai para a luta, vai para a batalha. Olha, já vi um casal de namorados, irmão, eles estão ali beijando, dando um amasso no cinema. Você pode passar, derrubar a pipoca dele, que ele nem liga. Ele está tão apaixonado pelo propósito, que ele nem liga. O nosso problema é que qualquer coisa tira a gente do foco do propósito de Deus e faz você parar de sonhar. Eu vim dizer para você, reino de Deus também inclui sonhos. Não, levanta sua mão para você pegar essa palavra. Não deixe o sistema engessar sua mente. O reino de Deus também inclui sonhos. E você precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus, não os seus sonhos. Não a campanha que você fez em janeiro com 10 sonhos para alcançar sua vida de propósito, não. Eu estou dizendo o sonho que você dorme, o Pai te dá, e que as consequências para esse sonho se realizar na sua vida vai custar tudo. Quem está sonhando sente menos dores. Ou seja, ele conseguia ser escravo sem sentir dor. Ele conseguia trabalhar pesado no sol, trabalhar duro, debaixo de humilhação, sem murmurar. Porque quem sonha o sonho de Deus tem as suas dores amenizadas. E eu vou dizer mais, a traição da vida não parou o sonho de José. Por quê? Porque o que motivava José foi o que o pai disse para ele naquela cama enquanto ele dormia. Aleluia! Sabe o que acontece? Alguém compra José no mercado de escravos e vai levar ele para onde? Para a casa de Potifar. E quando ele chegou ali na casa de Potifar, José era lindo por dentro e por fora. E ele recebe uma promoção. Ele vai ser promovido ali. Porque Deus tem grandes coisas na vida de quem tem um princípio de honra. Eu vou repetir, Deus tem grandes coisas na vida de quem está aprendendo o que é um princípio de honra. Porque aonde José chegou, ele assumiu de cara o governo. Isso é muito poderoso. Como é que alguém sai da feira de escravo e quando chega na casa do oficial, assume de cara
o governo da casa de Potifar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu o princípio de honra. Com quem? Com o seu pai Jacó e com o seu avô Isaac. Você acha que Jacó não dizia assim: meu filho, o seu avô Isaac, ele subiu com o seu bisavô Abraão para o alto do monte, ele obedeceu o vovô, e por obedecer, Deus fez dele um pai de multidão. Então ele foi aprendendo o que era honra. Então quando ele chega na casa de Potifar, ele entende que ele tinha que estar ali para servir. Então ele não esperou grandes oportunidades, grandes portas abertas para ele servir. Ele aprendeu a servir mesmo sendo escravo. Ele aprendeu a honrar alguém. E é nas pequenas oportunidades que virão as grandes oportunidades. Ele não esperou uma cadeira do governador para sentar, uma cadeira de honra, um microfone para ele pregar. Não, ele fez de pequenas oportunidades um espaço para um dia de exaltação. Olha, o seu propósito vai se cumprir na sua rotina diária. Tudo que você faz diariamente, você pode ter certeza que o seu futuro vai estar escondido na sua rotina diária. Tudo que você faz diariamente vai surtir efeito para você viver amanhã. Quando perguntam para a gente o que está acontecendo com a Sarando Nações, eu digo nada. É a rotina diária. Pegar Valdir, subir para o monte, adorar a Deus. É a rotina diária. Não tem como você fugir da rotina diária. O seu propósito se cumpre no que você faz todos os dias. Não espera você estar aqui no altar para você ler a Bíblia, você tem que ler agora. Não espera você estar aqui no altar para você fazer uma teologia, vai procurar e vai fazer. Não espera você ter uma chance de cantar para você subir para o monte, abrir um jejum. Abre agora na sua rotina diária. Deus vai te entregando. E José decidiu que ele não queria viver na mediocridade. Ele aprendeu que ele não podia honrar as pessoas se elas merecessem. Diga assim, ó, meritocracia. O que é meritocracia? É honrar as pessoas se elas merecerem. José, ele honrava todos e a todos, mesmo que não merecesse. Sabe o que acontece? José, ele honrou Potifar, o seu patrão. Olha o que o verso 2 do capítulo 39 diz: mas o Senhor era com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa do seu senhor o egípcio, e viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto empendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então José, irmão, ele superou a traição dos irmãos, ele superou a cisterna, ele superou o mercado. E quando ele estava superando a adaptação na casa de Potifar, sabe o que acontece? No melhor momento da vida de Potifar, de entregar na mão de José o governo, José se estabelece na casa de Potifar. Sabe o que vai acontecer? A mulher de Potifar vai olhar para José e vai ficar apaixonado por ele. Versículo 7 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Verso 8: mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou a mim tudo quanto tem. Sabe o que acontece, irmão? Ele diz: olha, eu não vou deitar com você. Primeiro, porque você é casada. Segundo, porque o meu senhor, que é o seu marido, me confiou tudo isso aqui. Terceiro, eu sou mordomo, eu estou para servir. E outra, eu já sou casado. Está aí ou não? José disse: eu já sou casado. E ela pergunta: com quem? E ele diz: sabe o que ele faz? Ele estava na flor da juventude. Pensa num jovem aflorado de prazer. Você sabe o que ele faz? Ele foge. E ela segura no manto dele e tira o manto dele, porque aquele manto seria a prova da calúnia. Quando Potifar chega, ela chama ele e diz: Potifar, o servo que você comprou na feira do escravo e colocou como mordomo na casa, ele tentou se insinuar para mim. Ele tentou se deitar comigo. Olha aqui o manto dele. E aí começa o processo da calúnia na vida
de José. Versículo 14: chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, meu marido trouxe um hebreu para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em voz alta. Então sabe o que fizeram, irmão? Pegaram José e lançaram José dentro de um cárcere. Por quê? Porque José foi caluniado. Não sei se você já foi caluniado aqui. Eu não sei se você está sendo caluniado, mas eu quero te orientar de antemão que você vai ser um dia. Mas o Talmud judaico diz assim: diz que a língua que calunia mata 3 ao mesmo tempo: a que profere a calúnia, a que escuta e a pessoa sobre qual se fala. Então a calúnia mata 3 pessoas: quem fala, quem ouve e a pessoa que está sendo falada. A calúnia é uma arma dos fracos, é a perna da mentira. A calúnia é a língua ferina do caluniador, é como a ferrugem: primeiro mancha e depois destrói. A calúnia é um assassino moral, porque tira toda a sua índole, sua reputação, ela te mancha. E tem muita gente aqui que foi expulso de um lugar, caluniado, difamado, rejeitado. Bem-vindo ao seu legado de honra que você está construindo. Mas eu quero te falar uma coisa: viva de tal modo que os seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Você entendeu isso aqui? Viva de tal modo que os seus caluniadores e mentirosos digam que eles são mentirosos. Sabe por quê? Porque quando Potifar chegou, a sentença era matar José, mas ele não mata José. Por quê? Porque a integridade de José falava mais alto, o testemunho de José falava mais alto, a vida no altar de José falava mais alto, a ponto de quem fez a calúnia sair por mentiroso. Então não se defenda, trabalhe para provar que você não é nada disso do que estão falando. Como? Vida no altar, plantado na casa de Deus e vivendo os princípios celestiais do reino eterno que Deus determinou na sua vida. Ele é jogado dentro do cárcere, ele foi manietado dentro do cárcere. E olha para mim, querido, quando ele chega dentro do cárcere, sabe o que acontece? O carcereiro fica maluco com José. Ele diz: que cara fiel, vou honrar ele dentro da cadeia. Ele pisou o pé dentro da cadeia e o carcereiro falou: você vai ser o chefe dos presidiários aqui. Por quê? Quem tem princípio de honra, aonde chega, vai chegar para governar. Você tem que gravar isso na sua vida. Aonde você chegar, você pode ser levantado por Deus pelos princípios de honra que você está aprendendo a construir. Imagina, querido, você ser fiel aos irmãos, fiel ao pai, fiel a Potifar, fiel às finanças de Potifar. Mesmo assim você ser caluniado, e ser caluniado, jogar dentro de um cárcere. E mesmo assim José não ousou falar nenhuma palavra. Por quê? Porque José sabia quem ele era. Me impressiona o silêncio de José, me impressiona o nível de confiança que José tinha em Deus. José foi vendido pelos homens de Deus, lançado na prisão por obediência. E sabe o que acontece? Ele foi preso no cárcere. O lugar que você menos quer estar, vai esconder alguém ali que vai te promover. Às vezes você quer fugir de um lugar, e o lugar que você quer fugir, Deus escondeu alguém que vai sonhar, e quem vai interpretar o sonho é você. Não, você está longe ainda, eu vou falar de novo. Às vezes você quer sair de lá e disse: lá não dá, lá não quero, lá não serve. E Deus escondeu alguém num ambiente que vai sonhar e você vai revelar o sonho. Por isso o lugar que você menos quer estar, vai preparar alguém para te levar para o seu propósito.
Você foi levado a um lugar onde você não queria estar, porque lá terá uma pessoa que vai te conduzir ao seu propósito. Tem lugares que nós não queremos estar, empresa que nós não queremos trabalhar, casa que não queremos estar, rua onde a gente não quer morar, e aí Deus esconde no meio de tudo isso alguém que está tendo um sonho, e você vai decifrar esse sonho. Sabe o que eu vim dizer para você, querido? Que de repente chega o copeiro e o padeiro, e José, ele vai ter uma revelação do sonho do copeiro e do padeiro. Por quê? Porque se você tiver capacidade para interpretação de sonho, preso, quando você estiver livre, imagina o estrago que você pode fazer. Por isso que o diabo quer te aprisionar, para você não sonhar e não ter interpretação de sonho. E aí ele interpreta o sonho do copeiro, diz: copeiro, você vai viver, padeiro, você vai morrer. E enquanto ele interpreta o sonho, ele diz assim: lembra de mim quando você sair daqui. O copeiro é livre, é solto e se esquece de José. Quantas pessoas falou: lembra de mim? Aquela porta para você me ajudar, preciso trabalhar, aquela oportunidade que você nunca me deu, me ajuda. E a pessoa se esquece. Aí você fica triste, bloqueia do Zap, exclui do Facebook e diz: quando eu estiver em cima, essa pessoa vai me honrar de novo. Ei, escute aqui, querido, se você saísse no tempo do copeiro, você seria copeiro. Você disse para o copeiro: copeiro, lembra de mim. Só que se você sai no tempo do copeiro, você só é um copeiro. Por isso que Deus disse: não, filha, eu vou fingir, eu vou fazer com que ele te esqueça. Alguém te esqueceu. Porque se alguém te lembra, você está no mesmo nível que ela. E aí Deus faz algo diferenciado. Quem sonha? Faraó. Faraó tem um sonho. Ele reúne os magos, os bruxos, os astrólogos e diz: tive um sonho. O sonho é esse: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas vazias. E ele vai contando o sonho. Ninguém conseguia decifrar o sonho. Quem entra na sala com uma bandeja na mão? O copeiro. E está escutando o sonho, está escutando o faraó falar o sonho. E o copeiro está entregando a bandeja. De repente ele fala: faraó, deixa eu dizer algo. Tem alguém preso lá no cárcere que ele tem o dom da interpretação de sonho. Como é que estava José? À beira de uma tuberculose, preso dentro do cárcere, barba grande, unha grande, rejeitado como escravo. E aí vem o oficial e diz: vai lá no cárcere lá embaixo e chama Faraó, chama José. Quando José entra na frente de Faraó, Faraó pergunta: você sabe decifrar o sonho que eu tive? Ele diz: eu não, mas o Deus que eu sirvo sabe. Senta aí que eu vou decifrar o seu sonho, porque eu sou sonhador, e quem sonha não mata sonho de ninguém. Senta aqui. E ele foi decifrando isso, 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. Você vai ter que construir celeiro para poupar comida. Ele começa a revelar os sonhos. Sabe o que Faraó faz? Aonde estava esse camarada com um legado de honra desse? Eu vou levantar alguém para ser o segundo no meu trono. Aí nessa hora começa a aparecer os infiéis. Estou aqui há 25 anos. Começa a aparecer os caluniadores. Não, eu estou aqui há minha vida toda. Esse chegou agora, ele nunca vai ser ungido, nunca vai ser levantado. Aí José na humildade falou: já fiz o que eu tinha que fazer, vou voltar para o cárcere. Ele fala: não, rapaz, eu vou mudar teu nome agora. Nem José você vai se chamar mais, é Zefanate Paneia. Faz a barba dele, põe ele para tomar banho, coloca mulheres à disposição dele, coloca um cordão de ouro no pescoço, coloca uma roupa de púrpura nele. Eu vou tirar meu anel, vou pôr no dedo de José. Quando eu estiver no trono, eu sou maior, ou praticamente seremos iguais aqui. Ele manda tanto quanto eu. Ele é o meu homem, é o meu escolhido. O tempo vai passando. José agora está andando no segundo carro de Faraó, mulheres à sua disposição. Ele estava cheio de glamour,
Esse glamour aqui era um glamour santo, era a sensação do dever cumprido, não era ostentação, não era nada disso. Era um sentimento de que ele estava cumprindo o propósito dele. E quando ele vai cumprindo o propósito, sabe o que acontece? Houve uma fome lá em Canaã. Você se lembra no começo da mensagem? Que eu disse que quando os irmãos de José jogaram ele na cisterna, eles se sentaram e começaram a comer na beira da cisterna. Se lembra disso? Fizeram uma ceia, um momento de comunhão. Se lembra? Agora vai ter fome lá do outro lado. O pão acabou do outro lado, porque um dia vai acabar esse pão do sistema. Esse pão requentado, aonde o sabor da vitória vê alguém caído, vai acabar em nome de Jesus. Esse pão do sistema que come pão enquanto o irmão está semi-morto, vai acabar em nome de Jesus. Essas igrejas gulosas que estão arrancando a lã da ovelha, que estão arrancando o bem-estar da ovelha, enquanto tem gente caída, vai acabar em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Do outro lado vem fome, e José está controlando todo o Egito. Aí vai acontecer o seguinte: Jacó diz, vai no Egito e vê se eles têm pão. Aí vai todos os irmãos. Quando eles abrem a porta do Egito, está ele, pintado os olhos, cordão de ouro, cedro na mão, gente abanando ele, fruta fresca. Quando o José olha, fala, cara, é meus irmãos. Não acredito, não, meu irmão. Quando ele abriu, que ele viu que eram os irmãos dele. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele sai do trono e vai para trás do palácio chorar. E a Bíblia diz que o choro de José, toda a casa de Faraó e todo o Egito ouviu. Porque era um grito escondido no seu peito. Era uma dor escondida no seu peito. Ele vai chorar. Porque ele reconheceu seus irmãos. Ele reconheceu seus irmãos. E quando os irmãos vêm, não reconhecem José. Porque quem joga na cisterna o irmão, não tem tempo para reconhecer quando Deus promover essa pessoa no tempo certo. Mas José conhecia os irmãos. É aquela velha história: quem bate se esquece, mas quem apanha não. Mas eu glorifico a Deus, porque o reino é totalmente diferente. Quem bate, quem apanha se esquece, porque é curado. No sistema você apanha e diz, vou pegar, minha igreja vai crescer mais do que a dele, meu ministério vai ser exaltado, vou gravar um DVD, vou gravar um CD, eu vou ungir fulano. No sistema é assim, bate lá e toma aqui. No reino não. No reino você apanha e vai morrendo, apanha e vai morrendo, apanha e vai morrendo, apanha e vai morrendo. Por quê? Porque fiel é Deus que te prometeu, irmão. Fiel é Deus que te prometeu. Houve fome em Canaã e os seus irmãos vão procurar comida no Egito. Quem era o governador? O seu próprio irmão, aquele que eles jogaram na cisterna, aqueles que eles arrancaram o manto. Se você fala isso aqui, fala ou não fala? Vem cá, Rafa. Tiraram o manto de José e mancharam o manto de sangue e levaram para Jacó. Jacó, o filho que você ama foi morto pelo animal. Aí o pai conhece o filho e fala, é verdade, o manto é de José, mas o sangue é falso. Tem gente que te conhece, você não precisa nem dar satisfação, porque sabe quem você é. O pai conhece os filhos e diz, é verdade, o manto é do meu filho, mas o sangue não é dele, o sangue é falso. Podem ter inventado qualquer tipo de calúnia, difamação, fofoca, contrito com o seu nome, mas o pai sabe quem você é de verdade. O pai conhece você. Levanta a sua mão em nome de Jesus. É o seu pastor que está liberando essa palavra profética nessa noite. Eu estou profetizando em nome de Jesus de Nazaré, que todo principado de rebelião na sua vida, que todo principado de contenda dentro da sua casa, no seu lar, na sua empresa, vai cair por terra hoje. Ninguém vai anular o que você está construindo debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de suor. Ninguém vai manchar teu nome, vai jogar teu nome fora. Ninguém vai manchar tua honra, tua idoneidade. Por quê? Porque o Pai te fez sonhar, e todo o processo para se realizar o sonho vai ter que passar pela cisterna, para calúnia, para difamação, porque fiel é Deus para cumprir na tua vida, meu irmão.
Você só vai poder dizer que você está maduro quando você vê o seu inimigo e dizer assim: não vou revidar. Porque José podia falar assim, ó, estralar o dedo e todos eles seriam mortos. Você só revela o seu nível de maturidade quando estiver diante de quem te feriu e não decidir revidar, dar um passo para trás e silenciar. Aleluia. Quem se vinga é feliz por um dia, quem perdoa é feliz a vida toda. Aleluia. E aí José está chorando e ele diz: se aproximem de mim, eu sou o irmão que vocês jogaram na cisterna. Todo mundo ficou desesperado, os irmãos vão matar a gente, vai cobrar, porque todo mundo sabe que quando uma pessoa cresce mais do que a outra, ela vai ter direito de cobrar aquilo. Os irmãos logo pensaram assim: meu Deus, ele cresceu, ele vai pagar com o mesmo preço da traição, ele vai fazer a gente colher os frutos, ele vai dar uma pena para a gente, vai prender a gente aqui. Mas quando souberam que era José, eles ficaram atemorizados. Sabe por quê? Porque eles sabiam que seriam cobrados. Então eles tiveram medo. E aí José vai encher o seu coração e vai dizer o seguinte no verso 5 de Gênesis 45: agora pois não vos entristeceis, nem vos aborreçais, porque me haveis vendido para cá, porque o Senhor me trouxe para cá para preservar a vida de vocês. Então o mal que vocês me fizeram foi o bem que vocês me trouxeram. Só que para entender isso, só se entende no reino. O nome disso se chama caminho da honra. Ou seja, a dor já não estava mais no peito de José. Por quê? Um sonhador não guarda dor no coração. Sabe por que você está caindo, chorando? Porque você não entendeu nada do que você está passando. Sabe por que você não consegue dar um passo em rumo ao seu propósito? Porque você está preso a situações que aconteceram há 5 anos atrás. Há 35 anos atrás alguém te feriu lá naquela igrejinha e você não conseguiu mais ser um profeta, silenciou tua voz. Sabe por que você não consegue vencer na vida? Porque lá naquela empresa você foi perseguido, caluniado e foi expulso de lá. Nunca mais você conseguiu se estabelecer em lugar nenhum. E Deus está dizendo o seguinte para você: está na hora de você colocar uma anestesia no seu coração, e essa anestesia você voltar a sonhar. Você precisa estar debaixo dessa anestesia do sonho. Porque quem está anestesiado pelo sonho não tem tempo para sentir a dor do presente. Se eu fosse olhar para tudo que fizeram para mim, eu tinha parado. Eu não vou mentir para você. Quantas vezes eu não levantei e disse: nem levantar da cama eu quero. Mas eu pegava meu filho dormindo e dizia: eu preciso levantar por ele. Eu pegava e via a foto da igreja e dizia: preciso levantar pelos meus filhos. Então eu entendo, irmão, que todo mundo que sai da minha vida é permissão de Deus. E todo mundo que entra na minha vida é permissão de Deus. Agora um conselho que eu te dou: não fique triste com quem saiu, celebre quem ficou. O seu problema é que você gasta muito tempo olhando para quem está te criticando e perde tempo de olhar para quem está te honrando. Os seus irmãos não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos. Por quê? Porque quem joga as pessoas no buraco passa 30 anos e está no mesmo lugar. Você está aí ou não? Quem está comendo enquanto você estava caído vai passar 20 anos, vai estar no mesmo lugar. E quando te ver, vai dizer: cara, como aquela pessoa está mudada, como aquela pessoa está transformada. E vai olhar para você, porque você vai ficar irreconhecível. Por quê? Porque você vai estar em outro patamar. E não foi o homem que te levou, foi o caminho do legado de honra que você construiu. E você não guardou ressentimento, nem rancor, nem mágoa, nem tristeza, nem remorso. Você não deixou as pequenas coisas pararem em você, porque os teus sonhos eram maior que a tua dor.
E no dia que você estiver em cima, exaltado, elevado, é aí que Deus vai ver onde está seu coração. Porque tem gente que se você exaltar, vai ficar soberbo, nojento. Mas tem gente que você exalta, irmão, e ele entende: estou vindo para vocês, me mandaram para cá para servir vocês, para ajudar vocês, para acolher vocês. Deus está entregando, sabe o que para nós hoje? Uma medida maior de perdão com quem nos jogou na cova. Uma medida maior para perdoar. Quem constrói um legado de honra não tem problema em perdoar quem feriu. Você tem, sem demagogia, tem alguém que te entristeceu aqui nesse ano, ano passado, e você está com o coração triste? Levanta sua mão assim. Se você não tem ninguém que te feriu, me passa a receita com os pastores aqui, que nós vamos escrever um livro com você. Todo ser humano que está aqui sentado, no decorrer da sua vida, foi machucado por alguém. E o que te diferencia da pessoa? O perdão. Então todo princípio de honra, eu quero terminar, todo princípio de honra, todo legado de honra vai perdoar quem te feriu. Segundo, quem construiu um legado de honra não tem problema com gratidão. Sabe por quê? Eles comiam pão, José com fome. Mas um dia vem fome lá e José tinha pão. Sabe o que eles fazem? Enche os sacos aí, dá para os meninos comer. Tá aí, não? Hã? Chegará um tempo, e esse tempo já chegou, em que os filhos que estão suportando as mais duras provações terão pão para os momentos que ninguém terá pão. Isso é profético. Um pegou aqui, um levantou, dois levantou, um pegou lá, um pegou aqui. Isso é bom que os filhos estão pegando. Um lá pegou lá atrás, um pegou, um levantou a mão ali, ó. Um pegou lá no fundo, ó. Um pegou lá atrás, ó. Eu vou dizer de novo, chegará um tempo que os filhos que estão chorando, derramando lágrimas de dor, de calúnia, vão ter pão para poder saciar a fome de quem um dia foi o condutor para te ver dentro da cova. Fica tranquilo, Deus está preparando um tempo de encontro. Você vai se encontrar com quem te feriu. Descansa seu coração. Deus vai colocar você de cara, de frente a frente com quem te traiu. Descansa, descansa, porque vai ter um encontro de quem puxou teu tapete, de quem te difamou. Descansa, igreja, porque Deus vai preparar um encontro marcado. E esse encontro marcado, quem ofendeu vai pensar que a gente vai pagar com a mesma moeda, e quando for ver, a gente vai tirar pão de gratidão, pão de perdão, pão de misericórdia, pão de atenção, pão de abraço, e vai dizer: estou curado, o sonho de Deus me curou, eu estou sarado, Deus mudou minha vida. O mal que me fizeram foi o bem que me trouxeram, José diz. E ele vai engrossar a situação. Sabe o que ele diz? Traz todos os irmãos e manda trazer meu pai Jacó. Manda trazer meu pai Jacó, que eu estou com saudade do abraço dele. Manda trazer o meu pai Jacó, porque ele vai ver que o filho que ele criou teve caráter para suportar a cisterna, para suportar o calabouço, para suportar a calúnia, para suportar a traição, e permanecer sempre sendo aquele menino chamado José. Tem muita gente que está olhando para você dizendo: você não vai aguentar passar por isso. Mas o pai está olhando você e está dizendo: você vai passar por isso sim. Eu sou o primeiro a confrontar você aqui dentro, porque palavra para mim encoraja, conforta, mas a palavra de confronto no grego significa encorajamento. Eu vim te encorajar nessa noite: não para de sonhar. Pode sonhar, sonha, vai vir dor, mas é um anestésico. Aleluia.
E aí Jacó vai vir, irmão, e ele vai dizer: olha, pode trazer Jacó só não, traz a minha mãe também, e tem outra, traz a família de todo mundo, traz as esposas de todo mundo, porque enquanto eu for governador do Egito, eu vou dar pão para toda a família de vocês. Enquanto eu estiver vivo, a sua geração vai ser abençoada. Olha que coisa forte, isso é reino! Você está preparado? Abra sua mão assim, querido. É só para quem acredita. Isso é uma medida de fé maior que Deus está nos entregando. Deus está preparando um tempo de provisão na tua vida tão grande. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que muitos anos passaram. Foi 13 anos de sofrimentos, irmãos, nem lembrava mais de José. Deus vai tirar pessoas do seu passado que um dia te caluniaram, te difamaram. Deus vai colocar gente que te traiu. Tantas mulheres me ouvindo aqui que passaram, homens pela sua vida, homens que te traíram, homens que te perseguiram. Quantos homens estão aqui, quantos pastores aqui que foram perseguidos por outros pastores, castrados por outros pastores. Deus vai marcar o encontro conosco. Deus, eu estou profetizando em nome de Jesus, marca esse encontro com a gente, com os nossos irmãos, e quando eles vierem até nós, a gente vai estar com os braços abertos para receber eles, dizendo: pode vir, pode ficar perto, a casa está aberta. Olha, eu estou perdoando vocês, porque vocês tentaram me matar, mas Deus me trouxe para cá para preservar vocês. Procura 3 ou 4 pessoas, vai, sacode ela, vai. Essa quarta-feira vai ficar marcada do sacode, 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 vai. Sacode, sacode, sacode. Sacode essa pessoa, vai, 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 vai. Diga assim: o mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram, vai, 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 vai. Ei, José, sai do calabouço para governar. Sai do calabouço. Vem, profeta, volta, profeta. Olá, céu e camandalabassuri. Hoje jovens vão ser batizados pelo Espírito Santo. O diabo queria fazer você ficar na depressão, irmão. É porque tem muito crente gelado ainda. Mas o diabo queria te colocar na depressão, na angústia. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: o tempo de cumprir o propósito da sua vida chegou.